E o governo Lula, ali no finzinho do ano, quando todo mundo já estava se preparando para as festas, de repente resolveu pagar. Eu achei estranho e fui investigar. Sabe o que aconteceu? Concretamente, para a gente sair da burocracia, mas eu vou explicar a burocracia também. Como é que você está sendo roubado. É assim mesmo, a palavra dura que eu estou dizendo é você, nós brasileiros estamos sendo roubados. O que aconteceu concretamente foi o seguinte: saiu 93 bilhões de reais dos cofres do governo. Lembro, cofre do governo é o dinheiro público, o dinheiro que falta para a educação, para a saúde, para a segurança pública, para terminar 14 mil obras paradas. Essa montanha de dinheiro, 93 bilhões, saiu dos cofres do governo e foi parar no cofre dos bancos. É assim mesmo, se a gente pintasse o dinheiro e seguisse, ele saiu do cofre do governo e foi parar no cofre dos bancos. Como assim? Aí vem todo o processo burocrático que, na verdade, é uma espécie de disfarce para acobertar, talvez, aquilo que eu vou repetir, seja a maior falcatrua da história. Pelos valores envolvidos, repito novamente, mensalão, petrolão, não dá 20, 30 bilhões de reais. Aqui nós estamos falando de, pelo menos, metade dos 93 bilhões. Agora eu vou explicar concretamente. Ciro Gomes é um personagem caricato, tanto para a direita quanto para a esquerda. A esquerda acha que ele é um sujeito ressentido, uma espécie de um irmão mais novo ressentido. Não conseguiu ser presidente da República, ora bate no Lula, ora sopra, ora diz que são os melhores amigos, ora faz críticas contundentes e pesadas. Para a direita, Ciro Gomes não passa de um extremista, mas um desses caras radicais que passa a impressão de ser um cara extremamente inteligente, e de fato é. No entanto, se perde quando vai para o lado da ideologia das coisas. Mas independente dessas questões caricatas ou desses estereótipos, a verdade é uma só. Ciro Gomes conseguiu atrair atenção para si nesses últimos dias. E ele fez uma acusação extremamente gravíssima. E, se houver consistência nessas acusações do Ciro Gomes, qual será o desenrolar das coisas? Preste atenção, porque esse é o tema central do nosso vídeo de hoje. Se você não me conhece, meu nome é Adalex Góes, eu sou um jornalista independente que transforma notícias e informações em opinião com um único propósito: ajudar pessoas como você que estão aí do outro lado a sair dessa grande bolha. E você pode me ajudar. Quase 70% das pessoas que acompanham o canal, que assistem os vídeos, não são inscritos. Como pode uma coisa dessa? Isso é um sacrilégio, uma heresia, é um pecado gravíssimo. Portanto, eu peço a você que a partir de agora se inscreva no canal e compartilhe esse canal com mais pessoas, tá bom? Vamos lá. Para nós falarmos sobre a acusação do Ciro Gomes, nós temos que ouvir então o que é que ele falou sobre esse assunto. Vamos para o vídeo. Que o Lula resolve pagar de uma tacada só, eu estranhei e fui investigar. Sabe o que eu descobri? Aqui está o maior escândalo da história brasileira. Pelos valores envolvidos, volto a dizer, 93 bilhões de reais, nós estamos chegando a um escândalo cujos valores envolvidos é maior do que o mensalão e maior do que o petrolão. Então vamos lá. Terminou o ano de 2023, tinha uma conta de 93 bilhões para pagar e o governo Lula, ali no finzinho do ano, quando todo mundo já estava se preparando para as festas, de repente resolveu pagar. Eu achei estranho e fui investigar. Sabe o que aconteceu? Concretamente, para a gente sair da burocracia, mas eu vou explicar a burocracia também. Concretamente, assim, eles vão fazer todo um esforço de tirar esse assunto de você e eu vou insistir para você entender como é que você está sendo roubado. É assim mesmo, a palavra dura que eu estou dizendo é você, nós brasileiros estamos sendo roubados. O que aconteceu concretamente foi o seguinte: saiu 93 bilhões de reais dos cofres do governo. Lembro, cofre do governo é o dinheiro público, o dinheiro que falta para a educação, para a saúde, para a segurança pública, para terminar 14 mil obras paradas. Essa montanha de dinheiro, 93 bilhões, saiu dos cofres do governo e foi parar no cofre dos bancos. É assim mesmo, se a gente pintasse o dinheiro e seguisse, ele saiu do cofre do governo e foi parar no cofre dos bancos. Como assim? Aí vem todo o processo burocrático que, na verdade, é uma espécie de disfarce para acobertar, talvez, aquilo que eu vou repetir, seja a maior falcatrua da história. Pelos valores envolvidos, repito novamente, mensalão, petrolão, não dá 20, 30 bilhões de reais. Aqui nós estamos falando de, pelo menos, metade dos 93 bilhões. Agora eu vou explicar concretamente. O que é que aconteceu? Você, brasileiro,
que tem um direito contra o governo, porque foi lesado pela Previdência, ou você que é um empresário que não pagar a fatura, não fizer a correção, você entra na justiça. Passa 5, 6, 7, 8 anos e a justiça finalmente lhe dá ganho de causa, com uma sentença que não tem mais recurso. Isto daí vira um precatório, ou seja, uma ordem judicial contra a qual não tem mais nenhum recurso, mandando o governo pagar. Quando foi agora, em dezembro, no finzinho do ano, o Lula resolveu pagar tudo de uma tacada só. Como eu conheço as coisas e sei que isso aí tem uma coisa estranha, fui investigar. Meu irmão, desculpa, eu descobri, e isso você não vai ver na imprensa. Você não vai ver na imprensa. Eu consegui dar uma entrevista, meti na entrevista na CNN, e a partir daí, como ali é um segundo que você tem que responder, eles ficam manipulando coisas. Concretamente, volto a dizer, o dinheiro saiu do governo e foi parar nos bancos. Mas agora eu vou explicar como é que faz esse truque para que a falcatrua seja acobertada. O Poder Judiciário recebeu esse dinheiro. Portanto, o governo não entregou direto para os bancos. O governo entrega para o Poder Judiciário, Justiça Federal, pagar os credores. Só que quem chega para receber não são os credores, o povo. Quem chega para receber são os bancos. Por quê? Porque os bancos compraram dos detentores desses direitos, das pessoas que tinham direito de receber por sentença judicial chamada precatório final, as pessoas tinham direito de receber. Então, veja, você é um trabalhador, ganhou 20 mil reais na justiça, depois de 7 anos. Então, você tinha direito de receber 20 mil do governo via Justiça Federal. O que é que fizeram os bancos? São poucos bancos, facílimo de descobrir, e o Ministério Público brasileiro está desafiado a perguntar para a Justiça Federal quem foi que ficou com esses valores. Então, o que acontece? Você tinha direito de 20 mil reais, deram um calote, você ficou, cadê? Não vou receber mais nunca, não tenho condição, e imediatamente chega um banco e diz assim, você tem aí um precatório, ou seja, o caba já tem a informação lá da Justiça Federal, quem é que tem o precatório, para poder procurar, já começa a falcatrua. Aí chega e diz, você tem o direito de receber 20 mil, calotearam, não vão te pagar mais nunca, quer 10 mil? Eu te pago 10 mil no precatório. O camarada, olha, eu não vou receber isso nunca, é melhor receber 10 mil, metade do que eu tenho direito, do que 20 mil. Entregou o precatório para o banco deu para ele 10 mil reais. O banco ficou com coisa, que é isso? O banco então agora está comprando um papel que não vale nada, que ninguém sabe como é que vai pagar. Aí está a grande falcatrua. De repente, por um passe de mágica, os bancos foram receber esse dinheiro, só que em vez de receber 10 mil que eles pagaram para o trabalhador humilde, eles receberam 20 mil. Exatamente o valor que estava no papel. Sacou? Vamos lá. Vamos primeiro entender qual é a acusação feita pelo Ciro Gomes. Segundo ele, 93 bilhões de precatórios que deveriam ir para os seus credores, que são pessoas que têm crédito com o governo, foram, na verdade, para 2 bancos, segundo a acusação dele. Esses bancos tiveram informações privilegiadas, portanto, adquiriram esses precatórios ali com valor abaixo do valor do mercado, enfim, e se beneficiaram, ganharam bilhões justamente por conta dessa operação. Note que o Ciro Gomes diz que essa operação equivale a 93 bilhões. Ele não disse que era maior apenas do que o mensalão ou maior apenas do que o petrolão. Ele disse que se juntarem os 2 valores, esse escândalo é ainda maior. Partindo do pressuposto que essa informação é verdadeira, por que então o próprio Ciro Gomes, o partido que ele faz parte, o PDT, e o Carlos Lupe, eles não provocaram o Ministério Público, então, para apurar essas informações? Eu fiquei com isso na cabeça e fiquei pensando, remoendo, e cheguei a uma conclusão. Pode ser que eu esteja errado, eu tenho 50% de possibilidade de estar errado, mas tenho 50% de possibilidade de estar certo. Primeiro, vamos entender uma coisa. O Ciro Gomes não faria uma acusação tão grave como essa se ele não conseguisse provar. Segundo ponto, o Ciro Gomes não faria uma acusação que teria uma capacidade destrutiva a esse ponto se não tivesse um propósito, se não tivesse um porquê. Isso não me parece um jogo de cenas ou então de cartas marcadas. Mas por que então o próprio Ciro Gomes não fez isso e o PDT também não fez isso, como eles fizeram com o presidente Bolsonaro? Fico eu com a impressão aqui de que o Ciro Gomes não quer ser lembrado, né, se de fato acontecer algo mais grave com o governo Lula, como
se fosse o cara que foi o pivô de tudo isso, e depois a esquerda, ou essa parte da esquerda, já o ignora, ou muitos até o odeiam, e aí teriam motivos ainda mais fortes para odiá-lo. No entanto, o Ciro Gomes oferece de bandeja, de carta aberta, abrindo ali o menu, a possibilidade para que a oposição, então, busque essas informações, provoque o Ministério Público e possam fazer algo ainda maior do que isso. Então vamos lá, trocando em miúdos. O Ciro Gomes vem, ele faz a denúncia, ele revela todos esses fatos, faz todo esse levantamento, mas ele não quer ser o agente, o pivô do desgaste, talvez até da derrocada ou da derrubada do governo Lula. Mas ele oferece isso de bandeja para que a oposição, os deputados e senadores, possam buscar essas informações. E o Nicolas já começou a fazer isso. Já começou a buscar as informações, já começou a cavar, já provocou o Ministério Público. Outras pessoas, digo, outros parlamentares, deputados e senadores, precisam fazer essa acariação, precisam buscar essas informações, precisam apurar esses fatos. Porque, havendo materialidade disso tudo, isso pode provocar, certamente provocará, um grande desgaste em um governo que já está desgastado. Vamos pegar o histórico do governo Lula. Esse governo tem apenas 1 ano e 3 meses. Veja o desgaste que já sofre. Veja as animosidades que o Lula já conseguiu criar com a sua própria militância, com pessoas do próprio PT. Agora, veja quantos desgastes ele já acumulou em apenas 1 ano e 3 meses com líderes internacionais. Lula já brigou com Macron, já criou animosidade com Biden, já criou várias animosidades agora com Netanyahu, lá o primeiro-ministro lá de Israel. E eu tenho uma informação agora mais atualizada. Ele foi para a África, e se eu dizer para você, muitas autoridades, primeiros-ministros e presidentes ali dos países da África, estão usando várias desculpas para não se reunirem com Lula. Preste atenção nisso. Nós não estamos falando aqui de países de primeiro mundo, como França, Alemanha, Inglaterra, enfim. Nós estamos falando de países africanos, em que o Lula sempre se disse defender, porque são pobres, inclusive fez empréstimo para os ditadores lá da África e tal. Esses caras agora não querem se associar à imagem com Lula. Todo mundo já começou a traçar o perfil do Lula. As pessoas sabem que ele é um grande demagogo, um grande mentiroso, e que pensa de si e que acha, que atribui a si mesmo uma importância infinitamente maior do que de fato ele tem. É como se fosse um péssimo jogador de várzea que acha que merece a camisa 10 da seleção brasileira. É mais ou menos isso que está acontecendo com Lula. E para se ter uma ideia de que esse fato é verdadeiro, aí ele ficou todo emburradinho, né, todo birrento, e disse que não iria jantar lá com a comitiva lá na Etiópia. Ficou bravinho, porque outras autoridades disseram que não tinham na agenda tempo suficiente para falar com Lula. Esse é o grande diplomata que a imprensa, né, os veículos de comunicação, como Estadão, Folha, CNN, e aqueles jornalistas puxa-sacos, baba-ovo, diziam a respeito do Lula, né? Que ele é um grande democrata, respeitado por onde passa. Está aí a prova. Mais uma mentira deslavada sendo exposta a respeito de um sujeito que, na verdade, não é nada daquilo que ele imagina que ele é. O rei está nu, essa é a verdade absoluta. Apenas os puxa-sacos é que dizem que a roupa do rei é linda, maravilhosa, que tem isso, que tem aquilo, mas na verdade ele está completamente nu. Resta, porém, agora a oposição explorar mais esse fato, além de todos os outros fatos que já estão aí à disposição. Além dos casos de corrupção envolvendo seus ministros, em específico o ministro das Comunicações, e outros fatos que começam a aparecer. Agora é a oposição se juntar, coesa, explorar isso, criar a narrativa correta, baseada em fatos, baseado na verdade, e tentar desgastar o máximo possível, porque sangrando esse governo já está. Eu sou Adalex Góes, um jornalista independente, que preciso que você se inscreva nesse canal e compartilhe com o maior número possível de pessoas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.